Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. De boas intenções, o inferno está cheio. Um ditado que cabe certinho ao lugar que nós vamos conhecer hoje. Eu digo isso porque o Hospital Memorial de Yorktown, no Texas, foi construído em 1950 com a melhor das intenções pelas irmãs felicianas da Igreja Católica. A cidade de Yorktown sempre foi um importante ponto de extração de petróleo e sempre acidentes com os operários aconteciam. Só que na época não havia nenhum hospital na região, e então, por iniciativa própria, as freiras conseguiram o terreno e também a verba para a construção através das doações. E as freiras eram realmente de colocar a mão na massa, já que faziam de tudo. Desde a limpeza do hospital, do jardim, cuidavam da alimentação delas e dos pacientes, até auxiliando os médicos, atuando como as enfermeiras. Um médico, o Dr. Gordon Bard, tem toda a sua vida ligado ao hospital. Não apenas por ter trabalhado lá por muitos anos, mas também porque ele nasceu lá, em uma daquelas salas. Ele tem algumas histórias para contar. Ele disse que mais de 2.000 pessoas morreram em Yorktown. E ainda hoje, quando passa por aquelas portas, consegue sentir algum tipo de energia. Como médico, ele diz não acreditar em fantasmas, mas teve uma experiência que até hoje ele não foi capaz de explicar. Na época em que trabalhava no hospital, estava descansando na sala dos médicos, que ficava bem em frente à sala de emergências. Ele cochilava. Quando abriu os olhos, viu em pé na sua frente um de seus colegas, que naquela noite não estava de plantão. Ao perguntar o que ele fazia lá, o homem não respondeu e desapareceu. Foi quando o Dr. Gordon descobriu que naquele exato momento, o colega com quem ele tinha acabado de falar havia morrido 1 hora antes na sua casa, de ataque do coração. O zelador Mike Hanson mora em um trailer no pátio do hospital, e é ele quem cuida de tudo, e afirma que o lugar é realmente assombrado. Durante a noite ele ouve passos, batidas e vozes vindas do prédio, e como ele é o único que tem as chaves e mantém tudo trancado, tendo a certeza de que ninguém pode invadir, ele sabe muito bem que o que acontece lá dentro é paranormal. Hanson diz não ter medo, mas prefere não mexer com o que está quieto. Ele também contou ter visto por várias vezes vultos negros caminhando pelos corredores e entrando nos quartos. Esses vultos se parecem com sombras de cães adultos. Existe também a aparição frequente de um homem muito grande e forte que fica em pé em frente à capela. Esse fantasma é conhecido pelo nome de Doc e, ao que parece, não faz mal algum, apenas anda pelos corredores. Já foi visto por muitas pessoas. Só que mais assusta Hanson é a sombra que ele diz que vaga pelos corredores, que tem olhos vermelhos apavorantes. Na antiga enfermaria é tudo calmo, só enquanto as luzes estão acesas, porque no escuro várias pessoas são vistas caminhando pelo local, algumas com uma expressão normal, mas outras com as feições doentes, inclusive usando ainda as roupas de pacientes. Por várias noites o zelador já ficou sem dormir por causa de uma batida alta e constante que vem de uma sala que fica trancada. Essa batida dura toda a noite. Um grupo de investigação paranormal, Texas Ghost Hunters, conseguiu captar vários sons de vozes, mas o que chamou a atenção mesmo foi a música de órgão tocada na capela. Em 1988, após 40 anos de funcionamento, o hospital encerrou suas atividades para ser reaberto em seguida como um centro de reabilitação e tratamento de drogados. Certa manhã, ao abrirem a porta do hospital, as freiras encontraram um homem grande, alto, morto nas escadas. Elas acreditam que seja Doc. Tudo que se sabe sobre ele é que morreu por overdose de heroína. Então, pode ser que os amigos o tenham deixado ali para que fosse tratado, mas não deu tempo. Há também assassinatos no histórico do hospital. Um dos internos mantinha um relacionamento com a terapeuta e certa tarde
Ela estava no porão conversando com outro paciente. Com ciúmes, o interno foi até lá com uma faca e golpeou a mulher nas costas por várias vezes. O outro homem também foi esfaqueado, mas antes de sangrar até morrer, conseguiu golpear o agressor com uma barra de ferro. Acredita-se que seja o fantasma desse assassino que ataca os vivos nos corredores. As 3 mortes deixaram nas paredes marcas de sangue, marcas que continuam lá, mesmo tendo sido esfregadas muitas vezes. Uma mulher que mora próximo ao hospital disse que uma das vezes que entrou lá, e que também foi a última, sentiu que seu braço estava queimando e quando olhou, viu marcas de unhas. E agora, todas as vezes que precisa passar perto do hospital, ela sente que está sendo seguida. Outra história conhecida é sobre os ataques na ala das freiras, ataques às pessoas tatuadas. 2 rapazes estiveram na ala para uma investigação paranormal amadora. Foram estrangulados na capela e um deles viu a sombra de uma freira. Com o passar do tempo, mais pessoas estavam sendo estranguladas no mesmo lugar e perceberam que somente aqueles que tinham tatuagens eram atacados. As freiras parecem também não gostar de homens subindo até a sua ala, já que os arranham e os empurram. À noite, com tudo quieto, as atividades paranormais se intensificam. Câmeras, gravadores e detectores IMF foram espalhados por todas as alas e já no início do corredor, perto da porta de entrada, foi captada a energia eletromagnética e muitas anomalias flutuantes. Vozes foram gravadas em tom de ameaça e intimidação, algumas parecendo ser femininas também, que avisavam os investigadores para ir embora, que algo perigoso estava por ali. Não se sabe se são vozes das freiras ou das pacientes. Também foi tirada uma foto com a câmera infravermelha, onde pôde ser visto claramente o contorno de um corpo, dizem ser Doc. E claro, como não poderia deixar de ser, as alterações de temperatura, a sensação de cansaço e de estar tendo o corpo atravessado por eletricidade são constantes. Os aparelhos piscam e apitam o tempo todo, mostrando que, mesmo invisível, a atividade não para no hospital. No porão onde aconteceram os assassinatos foi deixado um gravador que captou uma mulher gritando e gemendo, e em seguida uma voz masculina dizendo algo como: "Eu fiz, eu disse que eu faria". Provavelmente o crime está se repetindo num loop. No banheiro da ala das freiras existe uma presença que não se pode dizer que seja exatamente maligna, só que é bastante triste e desorientada, porque é essa sensação dentro do cômodo. É possível que seja o fantasma de alguém que tenha morrido por overdose ou até mesmo suicídio. Em certos pontos, especialmente em frente a algumas portas, as baterias de câmera são drenadas rapidamente, sinal de que algum fantasma ou espírito está tentando se comunicar. E a gravação mais impressionante foi a de uma voz dizendo: "Rápido, ele está vindo". É possível que fosse um aviso sobre a presença de alguma entidade maligna que se aproximava. O prédio está cheio de energia emocional e muitas emoções misturadas fazem com que se torne uma panela de pressão, e bem grande. Quando alguém com energia de vida, com uma energia diferente, entra e mexe na energia emocional, a panela explode, causando todos esses fenômenos. O hospital de Yorktown ainda está funcionando. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.